Olá, professora Maria Inês. Hoje eu vou falar de Clarice Lispector, né? A nossa musa da literatura, nossa grande representante, né, das questões universais, uma linguagem maravilhosa, textos maravilhosos, né, como A Hora da Estrela, Perto do Coração Selvagem, A Paixão Segundo GH, com livros maravilhosos, né? Então, vamos compartilhar. Eu vou falar de um conto, vou usar um conto para explicar a, a vida da Clarice e a obra. E com isso, eu vou mostrar a estrutura narrativa, né? Então, eu tenho aqui Laços de Família, um dos livros premiados. A Clarice tem livros premiadíssimos, né? Um é Laços de Família, o outro é A Hora da Estrela. Ela ganhou o prêmio Graça Aranha, da Academia Brasileira de Letras, né? Só não conseguiu a cadeira, né? Dentro da academia. Quem conseguiu foi só Raquel de Queiroz, né? No lado feminino aí, da literatura nesse período aí, né? A Raquel é de 1930, 45, né? A Clarice de 45 em diante. E aí vem, né, contos e narrativas intimistas, né? Então, o romance intimista ele começou na segunda geração, né? A gente tem lá o Angústia, por exemplo, do Graciliano, tem um certo intimismo, né, que valoriza bastante. Só que a especialista em romance intimista é a Clarice. Tá? Eu optei por explicar a obra pelo conto Laços de Família, que eu acho interessante. Esse conto chama-se Amor. Ele está na lista da Unicamp. Deste ano, ele saiu por causa da pandemia, né? Mas disseram que ano que vem estará de volta. Então, como eu já tenho a análise dele por causa da obra da Unicamp, então eu escolhi gravar a aula para vocês pelo conto, tá bom? A Clarice Lispector, ela é uma jovem que nasceu, uma pessoa que nasceu na Ucrânia, né? A família dela teve que fugir da guerra. Primeiro teve que fugir de Mussolini, né? Depois teve que fugir da Primeira Guerra Mundial, e eles vieram com a ajuda, né, de pessoas para o Brasil, né, e foram se estabelecer no Recife. Mas tem uma história amarga, né, que descarregam, né, inclusive tem a ver com a própria Clarice. A mãe dela foi estuprada, né, num campo de refugiados, e ela adquiriu sífilis por causa desse estupro. Ela tinha 2 filhas, que são as 2 irmãs mais velhas da Clarice, e aí disseram para ela que se ela tivesse um outro bebê, a sífilis desapareceria. Então eles tentaram, né? Foram atrás dessa conversa, né? E aí nasceu a Clarice. Mas ela nasceu lá na Ucrânia, né? Nasceu, né? Quando ela veio ao Brasil, ela tinha 2 anos, quando eles mudaram para o Brasil, né? Eles se estabeleceram em Recife, depois no Rio de Janeiro. Antes passaram, né, por Alagoas, né? Depois vieram para o Recife, depois para o Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro, a família veio sem a mãe, porque a mãe faleceu no Recife. A mãe morreu muito doente, acabou morrendo, né? E aí o pai não conseguia, sabe, esquecer, né? Ele era comerciante, né? Aí os ajudantes, os amigos da imigração, aconselharam e ajudaram, né, eles vir ao Rio de Janeiro para esquecer, né, para recomeçar uma vida diferente, né, porque lá as lembranças seriam muito dolorosas, né, mas que ele se sentia culpado, sabe, um sofrimento imenso. E aí eles vieram, e aí a Clarice começou a estudar, né, e o grande sonho dela era fazer direito, né,
no Rio de Janeiro, na faculdade mesmo, na UFRJ. Naquela época, não era muito comum as mulheres, né, quererem direito. O pai dela falava assim, mas isso não é escola para mulher, né? Isso não é curso para mulher, né? Mas eu vou fazer. Pra vocês terem uma ideia, ela era a única mulher na classe dela de direito, era a única. Né? Então, já imaginou, né? Os olhares, né, naquela época. Então, ela se casou com um advogado, ele estava 2 anos à frente dela, ele a conheceu na universidade. Eles se casaram. Assim que ela conseguiu se documentar mesmo aqui no Brasil, né? Que ela ganhou a possibilidade de se naturalizar, né? E ela se naturalizou como cidadã de Recife. Né? Aí eles se casaram, tiveram filhos, né? Mas ele passou numa prova para diplomacia e ela começou a seguir, né? Então eles se mudaram do Rio, né? Lá para o Pará, do Pará para o mundo inteiro. Índia, China, Estados Unidos, Itália, né? Viajando mesmo. E os filhos, né? Foi tendo filhos nas viagens. Né? Então, ela teve 2 filhos. E era uma vida assim muito dura, né? E ela já era escritora, né? Desde a época da faculdade ela começou a escrever, né? Tanto que o primeiro livro dela estava ainda na faculdade quando ela publicou, que é Perto do Coração Selvagem, né? E ela tinha um amigo no Rio chamado Lúcio Cardoso, é um escritor também, um escritor aí da literatura contemporânea. Tem um livro maravilhoso dele que chama Crônica da Casa Assassinada. E ela, antes dela se casar, isso, né, de se envolver com o marido dela, e ela adquiriu uma paixão por ele, né, pelo Lúcio Cardoso. Só que, quando ela revelou, ele falou para ela: eu também me casaria com você, chamaria de verdade, mas a minha praia é outra. Eu não gosto de mulher, né? Eu gosto de homem. Ele era homossexual. E ela compreendeu aquilo, sabe? Se tornaram assim, grandes amigos. E foi uma bênção na vida dela, porque ela tinha dificuldade de publicar os livros. Ela mandou os 2 primeiros livros dela para as editoras e eles devolviam, né? Falar que a literatura feminina tem valor. E nessa brincadeira, né, o Lúcio Cardoso ele era muito bem relacionado, né, no meio intelectual. E ele ajudou, né, levando os livros para editoras de amigos mesmo, que ele conhecia, pequenas editoras. E por incrível que pareça, todos os livros, desde o primeiro livro, foram todos premiados e prêmios significativos. Né? Tanto que esse, que é Laços de Família, o Lustre, que é um livro que ela publica dentro do período da Segunda Guerra Mundial, né? Uma época ela estava na Itália, ela foi trabalhar até na Cruz Vermelha, de enfermeira, ela ainda não tinha filhos, né? Então ela se ocupou, porque ela não seguiu a carreira dela, né? Por causa do marido, ela acabou, né, não seguindo, né? Mas ela se dedicou a escrever, então ela criou uma nova profissão para ela, né? E também depois ela vai atuar como jornalista. E aí os livros todos premiados, gente, todos, sem exceção. Né? Aí é claro que depois as grandes editoras vão correr atrás dela, né? Mas aí vai durar pouco, porque o último livro dela, ela publicou dia 9 de dezembro de 1977. Dia 9 agora é aniversário de morte da Clarice Lispector. Uma grande escritora, uma grande mulher, né? Uma mulher forte, né? E nessas viagens, né, os filhos foram crescendo e foram ficando, né? Um ficou nos Estados Unidos, outro ficou na Itália, e ela ficou só. E ela cansou de viajar. Ela cansou, ela não aguentava mais essa vida de viagens, né? Principalmente por causa dos filhos, né? Então, começaram a ter uma convivência ruim no casamento, acabaram se separando. E ela veio morar num apartamento no Rio de Janeiro e trabalhar como jornalista. Com os amigos mesmo, né, que acabaram ajudando.
né? Clarice fumava muito, Clarice morre de câncer, né? E ela vai mostrar, né, o quão poderosa ela é, né? Então, há várias entrevistas, há várias cartas, crônicas, críticas, né? Ela fez o serviço completo, né? Só não tem poesia, no restante tem. Eu escolhi esse conto para mostrar a vocês, né? A epifania da Clarice, o intimismo, né? Ele é curtinho, é um conto muito bacana. Chama-se Amor. Né? Como eu gosto de sentimento, né? Eu vou mostrar a vocês esse conto. Esse é um livro maravilhoso, tem vários contos aqui, um mais lindo que o outro. Esse conto ele foi escrito em 1974, né? Ele faz parte da terceira geração modernista do livro Laços de Família, né? Então, o que nós temos aí, né, em relação ao contexto dele, do livro e do conto, né? Então, vamos lá, terceira fase, geração de 45, ou também conhecido como pós-modernismo, mas está com uma interrogação ali porque a gente não tem ainda certeza desse nome, né? Bem, vamos fora do Brasil, Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, a Guerra Fria. Contexto no Brasil, ditadura Vargas, e a partir de 1960, né? Será que é 60? Juscelino Kubitschek, governo JK. Autores que exploram a forma literária e inovações técnicas de narrativas, né? Então, a gente tem aí o João Cabral de Melo Neto, o Guimarães Rosa, a própria Clarice Lispector, o Lúcio Cardoso, né? Altran Dourado e muitos outros nomes, né? Que não parece aí, né? Mas é que a gente sempre seleciona os três iniciantes, né? Os três melhores. E quem começou tudo isso foram eles, né? Então, é claro, né, que há uma seleção aí para se cobrar e ensinar o aluno, né? As mudanças, né? Pois o contexto político está relativamente tranquilo para focar no conteúdo. Então, era um momento tranquilo, né, da política, né, governo JK. Predomina a prosa, não é a poesia que predomina, porque nós temos um poeta apenas, que é o João Cabral de Melo Neto, que destaca, né? Há Mário Quintana, há outros poetas, né? Ferreira Goulart, mas eles vão se destacar na poesia de 50, que é a poesia concreta, tá? Com exceção do João Cabral, é claro, que é o arquiteto, né? O engenheiro e arquiteto da poesia. Sim, sim. Muito bem. Aí, o que acontece, né? Como que essa prosa, né, no conto, no romance da Clarice Lispector, ela é muito densa, né? E ela vasculha o psicológico, e ela usa sintaxe para isso. Trabalha com inversões, né? Ela coloca vários adjetivos, né? Às vezes o sujeito vem no final, ela faz uma gramática mais complexa, né? E quem é que vai também depois dar sequência, né, a uma obra parecida com essa? Essa ainda está viva, que é a Lígia Fagundes Telles, né? Tem lá As Meninas, né, e outros livros aí da Lígia. A Lígia está viva. Bem, e tem lá o reinventor da linguagem, que é o Guimarães Rosa. Muito bem, que imagem bonita da Clarice aí. Ucraniana, veio ao Brasil ainda bebê, com 2 meses de idade. Intimista. Laços de Família recebeu o Prêmio Jabuti. O Prêmio Jabuti é um prêmio internacional entre a Academia Brasileira de Letras e a Academia Portuguesa. Até hoje, recentemente, quem ganhou esse prêmio foi Chico Buarque, né? O nosso presidente ficou meio, eu acho que enciumado, né? E não assinou, né? Mas ele recebeu o prêmio. E a outra obra premiada, até pelo Prêmio Graça Aranha, que é da Academia Brasileira de Letras, é A Hora da Estrela. Foi a obra que ela publicou no ano que ela morreu, 1977. Bem, como que ela trabalha esse intimismo? Ela trabalha muito com o inconsciente, com sentimentos e sensações das personagens, principalmente as femininas. O indivíduo com seus questionamentos e sua intimidade, e ele é a peça mais importante, né? Ele é o protagonista. Ele quem? O indivíduo, seja ele um homem, seja ele uma mulher. Bem, vamos ao contexto histórico, nacional agora.
As conquistas da mulher no século XX. A primeira jornalista, Eugênia Moreira, afirma: a mulher será livre somente no dia em que passará a escolher seus representantes, que é a questão do voto, em 1914. Em 1972, o governo de Vargas promulgou um novo Código Eleitoral pelo decreto 21.076, garantindo finalmente o direito do voto às mulheres brasileiras. Em 1962, o presidente João Goulart sancionou a Lei 4.121, que ampliou os direitos da mulher casada no Brasil. 1974, aí é fora do Brasil, Isabel Perón torna-se a primeira mulher presidente. 1977, no ano que a Clarice morreu, a escritora Raquel de Queiroz torna-se a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. 1985, surge a primeira delegacia do atendimento especializado à mulher, DEAM, em São Paulo. Bem, aí tem algumas evoluções na moda, né? Nós colocamos aí a mulher de 1900 e chegamos aí, né, a uma mulher dos anos 50, né, que é o período que a Clarice está, nós paramos aí por isso. Certo? Então, o comportamento, a vestimenta, a postura, né, a delicadeza, certo? E eu escrevi, mas sempre uma luta, pois vive-se em uma sociedade patriarcal, com o preconceito contra a mulher muitas vezes velado. Aí já por nossa conta, né? Bem, análise da obra agora. Analisar aí o conto Amor. Qual o tema do conto? Bem, a história, né, ela se passa no Rio de Janeiro e é de classe média. A protagonista é uma mulher, ela se chama Ana, né, e é de classe média. Né? Ela é casada, ela tem 2 filhos, ela mora numa casa de classe média, bem arrumada, por sinal. Ela tem uma ajudante, né, nos afazeres domésticos. E, atualmente, os filhos estão adultos, estão grandes. Né? E ela tem uma rotina meio estranha. Né? Então, ela tem ajudantes, elas cuidam da limpeza da casa, né? Do almoço, depois termina os afazeres, ela vai todo dia para o centro da cidade. Né? O problema é o que ela vai fazer ao centro todo dia. Né? Ela compra linha, botão, ela vai comprando coisas, e vai comprando coisas. Fazendo acúmulo de coisas, né? Ela leva as coisas para arrumar, né? De casa, ela ocupa o tempo indo para o centro da cidade. Até que um dia, ela está voltando, ela entra no ônibus, né? E no ponto, né? Quando ela passa, ela vê um cego no ponto, parado no ponto de ônibus, que ela subiu ao ônibus, mascando chiclete. E aquela figura parece que invadiu o cérebro dela. Ela perdeu o rumo. O ônibus saiu, ela não conseguiu se segurar, ela derrubou tudo que tinha, né? E ela foi pensando naquilo, aquilo foi um transtorno na cabeça dela. Ela passou do ponto, ela foi parar lá no Jardim Botânico, bem longe da casa dela. Ela se perdeu, né? Eu estava no Jardim Botânico. Aí ela desce do ônibus e entra, no final da tarde ela entra no Jardim Botânico. E o jardim tem umas árvores assim muito velhas, muito altas, né, na entrada dele. E ela olha e ela tá lá, tá pensando naquele homem mascando chiclete, naquele cego, né? E ela olha para aquelas árvores, elas não têm mais frutos, elas são velhas, né? E ela fala, nossa, né? Elas estão aí, não têm frutos, mas estão aí, olha, vivas, né? Lutando. Né? Aí ela senta-se no banco e ali ela tem a sua epifania. Né? Então, ela começa, a epifania dela começa quando ela vê o cego e ela se fecha no jardim zoológico. Por quê? Porque ela vai entender por que aquele cego mexeu com ela. Mexeu tanto com a cabeça dela. Né? Ela vive uma vida mecânica, olha o mascar chiclete, né? E ela está cega perante a essa vida. Ela lava, passa, cozinha, só que à tarde ela não tem mais o que fazer, os filhos cresceram. Ela costurava para os filhos, né? Ela, quando era criança, ela fazia de tudo, agora não.
Ela tem um tempo grande que ela podia ocupar com ela mesma e ela não enxergou. Só agora, né, quando ela viu aquele homem ali, né, com uma vida mecânica, aquele homem não tinha saído, ele era cego, né, a vida dele era limitada, e mascando chiclete, quer dizer, limitada e mecânica, que era o que ela estava vivendo. Né, uma vida limitada e uma vida mecânica. E ela volta assim, já está quase anoitecendo. E ela, meu Deus, né, tem que fazer o jantar. Ela volta, toma ônibus, né? Na casa dela todos estavam preocupados, porque ela nunca tinha passado do horário, ela nunca quebrou a rotina, o marido já tinha chegado, os filhos também. Ela entra, o mais novo vem dar um abraço, ela abraça aquele menino assim, como se fosse a primeira vez que ela tivesse visto aquele menino. Mãe, onde você estava? Ela vai falar que se perdeu, né? E que ela não vai falar a verdade, mas ela vai dar quase verdade, né? Depois ela vai lá, dá um beijo no marido, assume jantar, né? Todos jantam, ela arruma tudo, aí o marido vai dormir, os filhos também, aí ela vai para o quarto dela. E como o marido já está dormindo, há uma vela acesa ali onde ela está, que é próximo ao espelho. E ela se olha no espelho, né? Pela primeira vez ela se vê de verdade, né? Ela apaga a luz e vai dormir. Termina assim. Você fala, mas espera aí, termina assim? Termina assim. Por quê? Né? Porque ela agora ela sabe quem ela é. Ela pode fazer o que ela quiser da vida dela. Ela pode continuar na dona de casa que ela sempre foi. Só que existe um tempo para ela cuidar dela. E ela pode fazer o que ela quiser com esse tempo. Que era o que ela não estava enxergando. Os filhos cresceram, o tempo sobra. Tá certo? E ela tem que cuidar dela, se dedicar a ela, não a ir gastar o tempo no centro da cidade comprando linha, botão e pano e arrumar eletrodoméstico. Para quê? Isso a gente faz rapidinho, precisa todo dia, né? E aí dá a entender, né, que ela vai continuar dona de casa, ela gosta do que ela faz, mas diferente, porque ela apagou a luz, tá certo? Diferente, daí tá a epifania. Tá certo? Então, o que é epifania? É você descobrir que você pode mudar de vida. Né? Descobrir que você faz aquilo tudo, né, da sua vida e que você pode mudar. Talvez você não estivesse enxergando que está errado. Né? Então, agora você vai começar a enxergar. Entenderam? Então, tá bom. Vamos fazer análise agora. Então, ó, submissão da mulher de classe média à rotina familiar, regida pelos padrões patriarcais. Olha a vida da Ana. A vida é cansativa, uma rotina constante que leva à mecânica, ao mascar chiclete, à automação da vida. Narrador, vamos ver o narrador. Terceira pessoa. Tempo, psicológico, é da memória. Personagem, esférica, Ana, ela é a protagonista. Espaço, primeiro é a casa dela, no Rio. O ônibus, Jardim Botânico e volta para casa. Tá? Então, esse é o espaço. Vamos ver o percurso da narrativa agora. Vamos lá. Ana, ela é mãe, ela é esposa e é dona de casa. Dedicada, correta, bem comportada. Aí nós vamos buscar no hebraico o significado de Ana. Significa pessoa benéfica e piedosa. Falsa felicidade, né? Olha só. Né? Quebra da expectativa. O cego que mascava chicletes no ponto de ônibus. Quebra do sossego da vida medíocre, mas agradável. Ela achava que era, né? Mas era uma vida medíocre. Né? É mais agradável porque ela gosta de ser dona de casa. Então ela vai se conscientizar agora. Epifania, no Jardim Botânico. Ter a compreensão do seu papel como indivíduo. E ali ele vai dar descrições minuciosas do jardim. Né? Agora ela vê, ela não é mais cega, ela não vai ter mais uma vida mecânica. E verdadeiramente a escolha, vida de casada e mãe. Se ela quiser, ela vai continuar, mas ela vai continuar de uma forma feliz. O olhar. Por que um cego desencadeia a reflexão, a mudança?
É paradoxal isso, né? Porque o cego não enxerga, né? E desperta nela, faz com que ela enxergue a própria vida. Ana identifica-se com o cego porque ela se reconhece, é uma metáfora, é claro, cega diante da vida, ela também está limitada, ela também está com uma vida mecânica. E uma chiclete, uma ação mecânica, automática, assim como a Ana estava levando a vida. O pior cego é aquele que não quer ver. Um cego me levou ao pior de mim mesma. Estou espantada. O falso sossego, a falsa felicidade. Ela achava que ela era feliz, né? Não é verdade. Havia um momento de desconforto. Qual era esse momento? À tarde, né? Certa hora da tarde era mais perigosa, é um texto do conto. Certa hora da tarde, as árvores que plantavam riam dela. Quando nada mais precisava da sua força, inquietava-se. Então, quer dizer, ela não tem mais aquelas obrigações, né? Por que acontecia tudo isso? Porque havia um período grande de ociosidade, né? Permitindo que ela reflita sobre o significado da vida dela. Mais que isso, né? O encontro consigo mesma. O que fazia então? Fazia compras nesse horário, para assim fugir de si mesma. Mas sua vida não havia lugar para que se sentisse ternura pelo espanto. Ela o abafava com a mesma habilidade que as ledes em casa lhe haviam transmitido. Olha aí o Jardim Botânico, né? A entrada dele, essa entrada. Por que o parque? Por que lá? Porque lá no Jardim Botânico ela sofreu, que ela realmente teve a epifania, né? Referência ao Éden, um lugar lindo, puro, né? Adão e Eva no paraíso, eles constituíram família também, né? Ver vegetais que davam frutos, mas também eram sugados por parasitas. Olha as cascas, né, nas árvores. Metáfora da sua própria condição de mulher, uma árvore que dá frutos e ainda é explorada. Estava fechada com ela dentro, metáfora do inconsciente, onde se trancava e se escondia de si mesma. Era o que ela fazia, né? Ela não se valorizava. No jardim, lhe deu medo do inferno. Ela fala isso. Quando ela estava no jardim, ela ficou com medo do inferno. Por quê? Porque ele ia ter que mudar, aquele virou um problema para ela. E ela chama esse problema de inferno. Referência bíblica, pois o casal dos Gênesis, que é Adão e Eva, estava bem seguro no paraíso, mas resolveram experimentar o conhecidíssimo então, né? Perdoe-me, resolveram experimentar o conhecimento. E aí foram parar no inferno, né? Que a maçã, na verdade, é o conhecimento. Bem, qual foi a denúncia? Para ela mesma, né? Os valores ultrapassados. No fundo, Ana sempre tiveram a necessidade de sentir a raiz firme das coisas. E isso, um lar perplexamente lhe dera. Por caminhos tortos, viera a cair num destino de mulher, com a surpresa de nele caber como se tivesse inventado. O homem com quem casara era um homem verdadeiro, os filhos que tivera eram filhos verdadeiros. A sua juventude anterior parecia-lhe estranha, como uma doença de vida. Nela havia aos poucos emergido. Quer dizer, ela perdeu a identidade. Aponta o casamento como salvação e ascensão social, isso é a sociedade. E o que é verdadeiro? A intenção de se conformar, pois aquilo era real, certo, seguro, concreto, e não um sonho não realizável. Quer dizer, o medo de sair, né? A zona de conforto que ela estava e ela não queria mudar. Assim ela quisera e escolhera. Ana tenta se convencer de que escolhera a coisa certa, mas o tempo vai lhe mostrar que não, né? Que a escolha dela está errada. Porque tem que ter um espaço para ela. E ela tem esse tempo. Ela não tinha quando as crianças eram pequenas, mas agora ela tem. Ela se mostra feliz, seus familiares a consideram feliz, nunca lhe perguntaram se ela estava ou não feliz, né? A farsa da instituição familiar, né? Todo mundo
vive na mesma casa, só que uma pessoa faz tudo e ninguém pergunta se você está feliz ou se você não está. Estou falando de mim mesma? Não sei. Né? A mulher, mãe, esposa, é o pilar dessa instituição. Isso acontece com todas as mulheres que escolhem o casamento, né, como base para a sua vida, é claro. Né? Qual a realidade da mulher do século XX? Olha lá, vamos lá. A escolha. Mas Ana sofre a mudança e essa nova mulher pode sim escolher a sua vida rotineira, a vida de rotina da casa. O importante é a transformação da consciência. É você falar, eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu quero. Eu não estou obrigada, eu não sou obrigada, né? Muito bem. Seus pensamentos e desejos ocultos não são mais importantes que estar com a família, pois ela a ama. Olha a escolha. Aí vem o trecho. O menino que se aproximou correndo era um ser de pernas compridas e rosto igual ao seu, que corria e abraçava. Abraçou o filho, quase a ponto de machucá-lo. Né? Quer dizer, ser mãe era prazeroso. Não quero que lhe aconteça nada, nunca disse-lhe ao marido. Né? Tá vendo? Diante do espelho, agora a Ana pode se olhar. O espelho não mais a incomoda, antes incomodava. Né? E aí, vou ver as características da linguagem da Clarice, que eu falei, que ela mexe muito com a sintaxe. Sempre com grande expressividade, nunca são aleatórias. Quem? As repetições. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. E cresciam árvores, crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo o tanque, cresciam seus filhos, crescia a mesa com comidas, o marido chegando com os jornais e sorrindo de fome, o canto importuno das empregadas do edifício. Cresciam, olha lá. Enfatiza a rotina tediosa que ela vivia. Tudo à sua volta crescia, apenas ela não crescia. Né? Ou seja, a inferioridade dela em relação a tudo. Né? Ela está sempre ali, né? Como se fosse um utensílio, sabe? Um pacote que ninguém quer saber. Só que aqui você faça tudo, né? Mas ninguém quer saber de ajudar. Bem, como que a gente vai analisar esse enredo? Né? É um tempo psicológico? É o pensamento dela, só que não é linear. Ela vai contando, né, e as coisas vão acontecendo. Natural, quando os pensamentos, né, aí vem o inconsciente mesmo, né, o mundo interior, tá? Ana no ônibus, depois se explica a sua rotina, recurso que prende a atenção do leitor. Então, vamos lá. Religião. Metáfora do parque, Jardim do Éden, medo que Ana sente do inferno e a penitência. Seria obrigada a beijar um leproso, né? Porque ela quebrou a rotina dela. O contraditório da religião, foi atingida pelo demônio da fé. Isso dela que fala. Ideias contraditórias. Parecia a Ana uma vida cheia de náusea, doce até a boca. Personificações. Encontrava de novo os móveis empoeirados e sujos, como se voltassem arrependidos. Certa hora da tarde, as árvores que plantara riam dela. Né? Enumeração de adjetivos, na Clarice é bem forte. Ao redor havia uma vida silenciosa, lenta, insistente, horror, horror. E acabou. Né? Aí, viu? Não doeu nada, quanto maravilhoso. Ele estava no vestibular da Unicamp, esse ano não estava, vamos ver o ano que vem, né? Se ele volta ou não, eu acredito que sim. Espero que vocês tenham gostado, né? E foi um flash aí para vocês da obra da nossa querida escritora Clarice Lispector. Tudo de bom, né? E vamos encerrar a nossa aulinha. Até a próxima aula.